porque atrair bastante, e atrair, diz a palavra, se possível, até os escolhidos, se possível. Quer dizer, até os escolhidos, é como fosse assim, é como tivesse, essas pessoas tivessem até firmes, né? Mas acho que haverá alguns escorregões que esses falsos profetas vão ter a habilidade para poder fisgar essas pessoas, né? Por isso que é importante a gente ler muito a palavra, por isso que é importante a gente estudar e debruçar na palavra, e além disso, pedir ao Espírito Santo, porque exatamente porque Jesus deixou o Espírito Santo, porque não é porque a palavra não seria suficiente para nós, né? Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, mas é porque o próprio Jesus foi para o céu, deixou a palavra, o texto, o conhecimento. Só que o humano ele tem a tendência de se dispersar, de se afastar da palavra. Então tem o Espírito Santo, que é aquele que vai nos trazer mais perto da palavra. E além de trazer mais perto da palavra, o Espírito Santo vai traduzir esta palavra, vai interpretar esta palavra para nós. Então, por isso que é importante estar debruçado nessa palavra. Por quê? Porque, se for possível, até os escolhidos seriam enganados. Né? Então, Verdade. é uma língua traiçoeira, é uma apresentação, é uma árvore o profeta é uma árvore frondosa, bonita, que vai ser apresentado. Mas você vai bater nesta árvore, tem só cupim, é oco, é podre, não tem a essência de Cristo, só é fachada, né? Então, nós estamos vivendo isto também hoje aqui, né, há uma atmosfera disso também, mas eu acho que vai ter o ápice disso ainda, vai começar a ter o ápice, e eu acho que está breve a acontecer, né? Então, este é o primeiro sinal, falsos profetas, né? E lá em 1 Timóteo 4:1 fala assim: mas o Espírito, né, o Espírito de Deus, expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Entendeu? O próprio Espírito Santo, o Espírito do Eterno, ele está avisando aqui, ó, expressamente diz que nos últimos tempos vai ser tanta mentira, tanto engano, se você não estiver estabelecido na palavra, por isso que muitos escolhidos serão enganados, até os escolhidos, se o Senhor não abreviasse o tempo, muitos escolhidos seriam enganados. E o coração de muitos também vão se esfriar nos últimos tempos. Né? E aqui fala sobre o quê? A apostasia, se apostarão da fé, vão começar a duvidar até do que é verdade, se realmente Deus existe, se o Cristo morreu realmente na cruz pelos nossos pecados. Então, o que as pessoas, o anticristo ele vai querer trazer é dúvida. E a dúvida vem com o medo. E hoje nós vivemos num clima, num mundo, onde está sendo gerado medo. Eu tenho desligado a televisão, não tenho ouvido mais televisão. Eu começo a ver a televisão, eu falo, muda de canal, porque isso aí não dá, eu não consigo mais ouvir as pessoas mentir, assim, descaradamente sobre essa vacina, sobre a doença. É muita mentira, é muito engano. Aí você vê cientista falando, um defendendo, outro contra. E se você não estiver estabelecido na palavra, você começa a ficar medroso, com medo da situação, do que está acontecendo. Aquilo que eu falei, há dois níveis de pessoas. A igreja, a noiva, sem mancha, sem mácula, que o Jesus vem buscar a sua noiva, o arrebatamento da igreja. E há outro nível de pessoa que vai ficar e vai passar pela tribulação. Agora, sim, por isso que eu estou falando, é o toque da trombeta nessa noite. Você precisa decidir em que lado você quer ficar. Não existe meio termo. Ou você fica de um lado ou você fica do outro. Ou você fica do lado daqueles que é a noiva sem mancha, sem mácula, que buscam fazer a vontade do Eterno, andando nos seus princípios da sua palavra e crendo na sua palavra. Ou você é daqueles que não vão crer na palavra e vão andar conforme o mundo quer que você ande, conforme a regra que o mundo vai ditar. Porque agora vai ser
começar a ditar um monte de normas para as nossas vidas. Ou você anda na palavra, ou você vai andar nessas normas decretadas pelos homens na terra. Aí nós vamos ver quem é cristão, quem é que vai morrer pelo cristianismo, quem é que vai ser apedrejado, aquele que vai ser crucificado, aquele que vai ser, sabe, banido da terra. Eu quero ver quem vai ser o cristão que vai permanecer. Eu creio na Bíblia, eu creio nas Escrituras Sagradas. Nós vamos ver as pessoas negarem a palavra. Nós vamos ver as pessoas negar o evangelho. Eu acho que mais para frente haverá um afrouxamento da igreja, né? Haverá, isso é certo, isso é... então, até porque a Bíblia ela testifica que Jesus virá buscar uma igreja gloriosa, Amém. sem mancha, diz assim, sem mancha, aí diz outra coisa, sem ruga, e outra coisa diz sem mácula, né? Então, se Jesus vem buscar uma igreja gloriosa, né, sem mancha, sem ruga, sem mácula, é porque esta igreja ela precisa ser polida. Essa igreja precisa ser refinada. E aí você disse uma coisa logo no início, inclusive, né? A porta é estreita, é essa porta. A igreja, ela é obrigada, ela vai ter que passar por esta porta estreita. Não existe porta larga para a igreja. Não existe porta larga. Existe porta estreita. Então, é fato, né, que Jesus virá buscar uma igreja gloriosa, é fato. E essa igreja será refinada, será polida, né? Assim, e a igreja, até eu li uma coisa assim muito interessante hoje, né? A igreja está passando por uma transformação, a desinstitucionalização, e precisamos estar preparados para isso. Será que as Verdade. pessoas estão preparadas para isso? Isso. Porque ela vai passar por esse processo. Desinstitucionalização, é uma palavra grande até para falar, mas ela está sendo mudada, porque Deus não está nisso. Esse é o grande problema. E as pessoas, os religiosos, não conseguem entender isso. Esse é o grande problema. Porque eles foram ensinados, assim, sabe, só olhar nem para frente, para baixo. Se ele olhasse para cima, ainda ele ia ter uma revelação do eterno. Mas estão olhando para baixo, sem nenhuma direção. E eu queria saber se as pessoas estão preparadas para essa desinstitucionalização da igreja. Se elas estão preparadas para isso. É verdade. Achei interessante o que essa pessoa escreveu. É uma coisa interessante, porque traz, na verdade, é interessante a igreja enquanto se traz negócio, enquanto se... não estou generalizando, não é todos, né? Mas... 99% só. Infelizmente, é isso que eu ia falar. Praticamente está muito em peso, né? Em percentual. Então, o que acontece? Há uma atmosfera aí que a gente vê da igreja, né? A manifestação da igreja aqui na Terra, mas se manifestando como negócio, não manifestando Deus. Eu achei interessante o que esse rapaz escreveu. Ele fala assim, ó, quando o cristianismo saiu de Israel e foi para a Grécia, virou filosofia. Quando o cristianismo foi para Roma, virou uma instituição. Deu uma caída aqui no sistema. Deu uma caída aqui. Mas a gente volta, não tem problema não. Então, como eu estava falando, né? Quando o cristianismo saiu de Israel, ele foi para a Grécia e virou o que é uma filosofia. E quando ele foi para Roma, ele virou o que é uma instituição. Na Europa, virou o que é uma cultura. E nas Américas, infelizmente, ele virou um negócio, como você estava falando. Isso. Infelizmente, virou um negócio, né? E com isso, a igreja ela perdeu assim a autoridade e foi deixando o Espírito Santo de lado, né? E começou a virar muita empresa, né? Esse é o grande problema. A igreja hoje já tem que estar clamando, a igreja hoje já tem que estar orando,
né? Para que realmente a palavra do Senhor ela vai se cumprir, mas ela tem que estar pregando o evangelho para gerar o quê? Salvação na vida das pessoas. Para que as pessoas